Olá, estamos aqui para mais um episódio do Roma Locuta. É uma alegria acolher você que nos acompanha aqui no nosso canal. E hoje a grande novidade esperada, nós estamos com o nosso co-host agora, oficial aqui. Danilo vai perguntar, o que é isso, né? O que é esse negócio? Esse negócio aí que... Danilo, seja bem-vindo a esse nosso projeto de evangelização. Uma alegria te acolher aqui, meu irmão. Eu que agradeço pela oportunidade, João, de poder participar desse projeto aí, de evangelizar. Era um sonho que eu tenho desde quando eu comecei. E tem o dom, viu? Comunicador, viu? E aí, espero, né? Não só números, mas de realmente levar uma evangelização que... Diretamente de Iuiú. Iuiú, Bahia. Iuiú, Bahia. É. Estamos felizes de te acolher aqui, viu? Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, que é sobre a evangelização na internet. Então fica com a gente aí, depois da vinheta, não sai daí não, viu? Sejam bem-vindos, então, ao canal Roma Locuta. Então, como já dito aqui, nós estamos com essa novidade aqui do Danilo conosco. Uma alegria, viu, meu irmão? Ter você aqui conosco. Vamos juntos evangelizar. Queria que você desse aí, então, a introdução do tema de hoje. O que você acha, Danilo, da importância de evangelizar na internet? Então, João, essa importância hoje eu vejo é um meio mais fácil, né, de alcançar não só os jovens, mas também pessoas adultas que estão aí na procura de... Tá todo mundo na internet, né? Tá todo mundo. Então não tem jeito. Hoje em dia, pra gente poder deslocar de um lugar para outro é muito corrido, e difícil. Hoje, com esse meio de comunicação da tecnologia, então hoje ficou mais fácil. Todo mundo sabe mexer, todo mundo aprendeu aí, desde os pequenos até os mais idosos. A gente fala aqui, o pessoa já me escuta lá no Japão, né? Isso é instantâneo. Então... a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem de sobra aí. E até mesmo quando não sobrar, a gente dá um jeito de apertar, fazer surgir essa oportunidade de poder falar e levar essa palavra de Deus. Eu vejo assim, como a gente acabou de falar, as pessoas estão hoje na internet. Então, claro, nós somos uma igreja em saída, como vai dizer o Papa Francisco, que Deus o tenha. Devemos evangelizar em todos os locais, então na internet também. As pessoas hoje estão perdendo tempo na internet, passam horas e horas. Inclusive, esses dias saiu, né, a notícia aí. Na verdade, eu acho que é algo antigo, que tem como você olhar no celular quantas horas você está passando por dia no celular. E você acha aí que o pessoal anda perdendo tempo na internet? Vou te falar que uma boa parte das pessoas realmente perdem tempo, né? Isso é de fato. Agora, tem aquelas pessoas também que investem, né, o seu tempo ali quando busca conteúdos que trazem, então, ali algo que agrega na sua vida. E eu vejo que uma parte também tem buscado essa parte de evangelização, né? Então, tem muitos canais bons aí que traz esse conteúdo, traz a formação para pessoas, onde a pessoa acaba saindo da catequese ali e não tem aquela catequese bem profunda. E a pessoa busca ela, então, sozinha, às vezes em outros canais, né? Que as pessoas vão surgindo e elas vão estudando, agregando ali conhecimento e defendendo a fé, vivendo a fé como deve ser vivida de fato. E ultimamente a gente vê aí tantos sacerdotes que têm aí surgido com essa ideia de reviver, né? Renascer de novo essa fé mais profunda com todo mundo. Então eu vejo que a maioria dos jovens estão focados muito nisso. Voltado um pouco para a fé, querendo viver essa verdade. Então tem muita gente perdendo tempo na internet, mas tem muita coisa boa sendo gerada também, muito apostolado, né, sendo criado. Pedi só que você fale só um pouquinho mais perto, tá, do microfone. Certinho. Eu vejo que na internet hoje existem muitos meios das pessoas se perderem.
Tudo que é ruim no mundo tem na internet. Hoje é um clique, né? Antigamente, talvez era até mais difícil você ter acesso a algumas coisas ruins que você tem acesso hoje à internet. Por exemplo, a própria pornografia, né? O quanto que ficou fácil hoje a um clique a pessoa assistir esse tipo de conteúdo, né? O que você tem para falar sobre isso aí? Eu vejo assim, João, desde 2013 foi onde eu tive o primeiro contato, né, com o telefone, o smart ali, com um acesso à internet com mais velocidade, com mais facilidade. E eu vi que o pessoal já falava muito desses tipo de conteúdo pornográfico, né? Então, e hoje em dia, mais atual, o pessoal tem normalizado cada vez mais isso. E você vê que uma vez ou outra aparece um anúncio, uma propaganda ali te induzindo aquilo, né? Então, o trem tá normalizado demais. Então, eu vejo que essa a importância da gente poder evangelizar cada vez mais, para poder as pessoas abrir o olho para não cair nesse caminho aí, que realmente é um caminho aí sem volta. E quando volta, volta bem estragado. É verdade, as pessoas têm perdido a salvação, né? Vivendo o viés do pecado. Eu queria até fazer essa ilustração para vocês aqui, né? O pecado, ele tem destruído a vida, né, das pessoas. Então, aqui, agindo na vida das pessoas, elas são destruídas muitas vezes. A salvação dessas pessoas está comprometida por causa dessas questões na internet, né, Danilo? Tem estado estragando demais. Porque, como a gente diz no início, a pessoa vive ali na internet procurando algo que às vezes nem se perdeu. Eu lembro uma frase do padre Paulo Ricardo, que ele diz o seguinte, que a gente tem um instinto animal dentro da gente, que é aquele instinto de caçar. E às vezes a gente começa a rolar uma coisa ou outra na internet e aquilo do que a gente está procurando, está encontrando, a gente não é saciado. Então o nosso corpo, a nossa mentalidade vai então em busca daquilo que parece preencher. E muitas vezes a gente cai principalmente nessas páginas aí de conteúdos adultos, que aí leva a pessoa a distorcer a mentalidade e buscar cada vez mais mergulhando nesse pecado. Então eu entendo que alguns sites que você entra, talvez você entrou com uma intenção inicial de fazer uma pesquisa, de ler uma notícia, de até mesmo fazer um estudo. Por exemplo, sites de notícias, esses sites de emissoras de notícias, esses portais de notícias. Só que todos esses portais, infelizmente, já estão todos manchados também com pornografia, sim, né? Sim, isso aí eu vejo que... Às vezes você vai lá para clicar no link que você quer pesquisar, mas embaixo tem uma foto lá. Tem, isso aí de fato, a gente pode ver que a maioria dos anúncios tem, né? Todo site tem essa publicação aí para poder instigar a pessoa a cair naquilo, né? Então, é importante a gente poder ter foco naquilo que a gente busca na rede social. Então, não só um jovem, mas também um adulto, aí, muitas vezes que está ali. Isso acontece muitas vezes também, João, essas pesquisas, quando entra em um relacionamento, o casal tá ali e o homem se sente frustrado, a mulher se sente frustrada e acaba que quer dar um jeito de descarregar, né? Uma válvula de escape e acaba tomando um rumo ali que pode ser realmente de destruição, né? Para o relacionamento, né? Então, feito essa introdução, né, de que a internet tem coisas boas e ruins, nós vamos focar agora nas boas, né? Porque nós temos que focar naquilo que é bom. E eu até deixei separado aqui um documento da igreja. Documento assim, é um texto bem interessante do Papa Emérito Bento XVI, que Deus o tenha, né? E ele vai falar, Danilo, que o desenvolvimento das redes sociais requer dedicação. As pessoas envolvem-se nelas para construir relações e encontrar a amizade, buscar respostas para suas questões, divertir-se, mas também para ser estimuladas intelectualmente e partilhar competências e conhecimentos. É aquilo que você já falou um pouco hoje. Assim, as redes sociais tornam-se cada vez mais parte do próprio tecido da sociedade, enquanto unem as pessoas na base destas necessidades fundamentais. Por isso, as redes sociais são alimentadas por aspirações radicadas no coração do homem. Interessante que esse documento aqui, Danilo, é a mensagem do Papa Bento XVI
para o 47º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Essa mensagem dele é do dia 12 de maio de 2013. Mas olha o tanto que é recente, né? É recente. Já passou aí um ano aí que eu... 12 anos. 12 anos. 12 anos. É muita coisa, né? E ele já falava, tá vendo? Cara, era demais, né? Ó, chamando o papo de cara aí, vai dar B.O. agora já... intimidade. Agora já foi. Agora já foi. Mas é literalmente aquela frase, né? Ele é o cara mesmo. O Papa Emérito Bento XVI, que Deus o tenha, que fala, né? Então ele fala que é necessário dedicação das pessoas. As pessoas se dedicam, mas aqui ele deixou bem claro aspectos bons da internet, né? As relações que nós podemos fazer serem frutuosas quando eu faço amizades que começam no âmbito virtual, mas que depois vão partir para o âmbito verdadeiro, pessoal, igual a gente está aqui, né? Isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua evangelização na internet. Como que o Danilo tem feito hoje para evangelizar na internet? Bom, eu tenho buscado, às vezes eu faço uns vídeos, depois dá aquela trégua ali. Acho que falta um pouco de inspiração. Tá faltando isso aqui que ele falou, dedicação, né, meu filho? Isso aí. E aí, então... Perseverança. Essa é a vontade que eu tenho, né? De todo dia levar uma mensagem positiva para aquelas pessoas que estão ali me acompanhando e criar um projeto onde realmente que eu seja fiel, né? Todos os dias. Poder levar, poder trazer almas para perto de Deus. Então esse é o meu projeto, é uma vontade que eu tenho no coração mesmo. Então eu vejo que Deus tem um propósito nessa trajetória. Então, mas aonde você tem evangelizado hoje? Cita o nome das redes aí que você tem evangelizado. É mais o Instagram, como é que seria? Mais é no Instagram mesmo. O Facebook também, às vezes eu coloco umas mensagens de texto lá, mas o foco principal que eu quero mexer é com o Instagram mesmo. Postar uns vídeos. É porque o Instagram, ele tem essa facilidade de ser uma rede social ali rápida, dinâmica, né? Isso. Eu posto ali o videozinho e já todo mundo já assiste, já comenta. É algo mais do cotidiano, um conteúdo mais rápido, né? Isso aí, o Instagram tem essa facilidade, né? Então, o Facebook, lá quando eu comecei também, foi na intenção de criar texto, né? Então, escrever, então eu tinha vontade de, um dia, quem sabe... Antigamente era mais no texto, né? Era. Então eu acho que... Não tinha tanto essa questão de você pegar o celular e já gravar um videozinho. Então eu vejo que eu ainda tenho uma dificuldade para gravar vídeo, né? Então eu sou mais criativo em texto. Então tem essa facilidade de desenvolver uma redação, algum texto. Mas hoje você tem usado mais vídeos? Tenho buscado usar mais os vídeos. Porque aí já não perde tanto tempo digitando, às vezes o pensamento vem muito rápido. Então a gente tem que aproveitar ali a inspiração no momento para poder criar os vídeos, então, e postar e levar essa mensagem. Então isso é interessante, né? Muitas pessoas têm feito isso como o Danilo, eu também tenho o meu perfil. E geralmente, né, nós temos aqui o IG, que é a abreviação de Instagram, que é bem utilizado. O YouTube, né, que é de vídeos mais longos. A gente tá falando no aspecto de vídeos. Uhum. E a questão do texto, né? Não sei se o Danilo tem o Twitter, né? O X. Não tenho. Aí, ó, você gosta de texto e não tem o X, aí não tem base aí. Então é hora de pensar nisso aqui, viu, Danilo? É hora de talvez pensar aí no... Ele é um mini blog, né? Mini blog. Onde você pode ali escrever pequenos textos para as pessoas refletirem, né? Eu tenho acompanhado seus vídeos, você realmente tem feito mais vídeos, né? É interessante que eu queria que você falasse um pouquinho dessa tentativa de inserir ali aquela questão do humor, né? Algo mais bem-humorado. Fala um pouquinho aí da sua origem também, conta um pouquinho da sua história, sua entrada na igreja, até para o pessoal entender quando a gente vai divulgar aqui o seu Instagram, para o pessoal ver lá aquele jeito de ser o matuto baiano, né? De fazer as coisas lá. Então, a minha mãe, quando eu era ainda criança, ela tentou me levar para catequese e falou, né? Tentou uns 3 anos seguidos e a gente dava um jeito de sair fora para ficar brincando na praça. E foi um dia ela falou, olha, esse é o último ano que eu te levo para fazer essa catequese. Então, daí a pouco, você, quando crescer, você realmente tomar a sua decisão de fazer ou não. Então,
quando ela falou isso, eu falei, agora graças a Deus fiquei livre. Só que quando o tempo passou, João, eu entendi que Deus tem reservado eu a parte dos outros, né? Então foi onde eu busquei a catequese sozinho, no ano de 2014. Sozinho mesmo, assim? Aí eu fui... Você foi literalmente como deve ser o catolicismo, né? Isso. Pelas suas próprias pernas. Buscar porque você queria entender, né? Isso. Então, assim, eu tive a vontade de ir buscar, entender. Comecei participando do grupo de jovens, ali em Uberlândia, no Sagrado Coração de Jesus. E logo após eu fui fazer a crisma, né? Então, a confirmação do meu batismo. Então, eu já estava fazendo aquilo consciente do que eu queria, do que eu estava buscando. Então, 2017 para 2018 eu conheci a comunidade e então eu comecei a caminhar. Eu fiz o processo vocacional e hoje aqui estamos, né? Já depois de um tempinho buscando evangelizar, aprendendo então um pouco sobre a nossa fé, a nossa doutrina e levar aquilo que eu estou vivendo. E assim, misturar um pouco o humor baiano com a evangelização, hoje não tem mais tanto sotaque forte. Então acabou perdeu o sotaque, agora já é uma mistura de baiano com mineiro. Virou um mestiço, né? Então, mas ainda tento trazer um pouco daquilo que eu era, né? No sotaque. Por mais que seja difícil resgatar isso, hoje não tem tanta facilidade, porque perdi muito a questão dos vícios de linguagem, né? Aquela repetição de gírias que tinha, então hoje já não tenho. Mas ainda consigo. Né, tem essa animação, esse jeito matuto de falar. Então é misturar um pouco. E dá, né? E dá pra... Eu queria até falar isso, né? Dá pra você envolver o humor na evangelização, ter os momentos de falar com mais seriedade, né? Então é totalmente possível você usar o humor, por exemplo, com a evangelização. Sim, sim. Por quê? Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? O trem ao vivaço é assim, ó. Dá até pra pagar, ó. Isso aí é bom. Viu? Letra bonita, viu? Eu sei que você queria ter uma letra dessa aqui. Passou longe. Passou nada. Então você acha que dá pra misturar isso aqui, ó? Humor com evangelização? Dá. Desde que a gente não falte com respeito na verdade da doutrina. Isso aí é o que a gente tem. Você falou bonito agora. Dá até um corte isso aqui, ué. Porque assim, eu vejo que no meio aí da internet, muitas pessoas têm usado até mesmo a evangelização para ganhar números. Então isso aí, preocupadas com números. Então... Eu às vezes penso assim, a preocupação com números, ela também não é toda errada. Porque, por exemplo, você tem que alcançar o maior número de pessoas, mas eu entendi o que você quis dizer. Assim, tem pessoas que ficam focadas nisso, né? Pensa muito no número, mas falta com respeito ali com aquilo que é sagrado. Entendeu? Eu falo nesse ponto. Então, muitas vezes eu gravei vídeos e não postei porque eu achava que poderia vir ali ferir a minha fé. Faltar com respeito em algum ponto. Então, eu, para poder não correr o risco de sofrer alguma retaliação ou ser... perder a seriedade da coisa, né? Então, assim, eu evitei de colocar muitos vídeos. Então, eu tinha muitos vídeos no celular já gravado, mas nunca postei porque eu não sabia se era o certo fazer aquilo. Então, eu vejo que a sua rede vai e volta. Aí você fica criando que tanto de perfil. Não, agora você foca nesse perfil novo aí que você criou agora. Agora eu vou focar nele para poder ver se a coisa anda mesmo. Então, assim, a minha preocupação mais é fazer aquilo que é certo, né? Então, não penso muito só no número, mas na questão de levar conteúdo de qualidade, sabe? Então, pessoas que realmente vê e falam, não, aqui tem sentido. Eu vejo dessa forma, então eu quero... E quais são os projetos assim para o seu Instagram, né? Nós vamos colocar o seu Instagram na descrição do vídeo, né? E nós vamos divulgar o seu perfil aí, até porque é um perfil novo que eu também incentivei você a criar, até porque você tem essa veia de humor e eu acho bem interessante, o pessoal vai gostar bastante, né? Às vezes é complicado começar a aparecer sem uma certa divulgação para as pessoas, mas nós vamos fazer esse trabalho de divulgar, né, nas nossas redes que estão um pouquinho maior e vamos divulgar. Mas o que você planeja fazer aí para os próximos meses aí nessa questão de evangelizar no Instagram, sobretudo? Então, hoje o meu projeto é focar nele, fazer uns vídeos que realmente tem ali uma sequência para a pessoa não perder o raciocínio ali das coisas,
que vai sendo... Algo sequencial, né? Pra você não fugir dos temas, vai fazer um vídeo atrás do outro, falando de temas que se conectam. Então, fazer uma carreira ali. Então, até fechar um ciclo e começar um outro ciclo de novo. Então, porque como a gente vê que o Instagram, ele tem um limite, né, máximo de vídeo para poder ter um alcance maior, então é usar esses vídeos pequenos para poder... O que você tá falando aí é que a plataforma te exige uma constância, né? Isso. Então, não pode, tipo, eu posto hoje e vou postar só daqui um mês. Não pode. Isso. Então eu tenho que criar esse projeto, desenvolver esses vídeos e com o passar do tempo, os dias eu vou postando para poder ter realmente essa sequência ali. Fazer como se fosse uma formação, né? Então a gente vê que as pessoas são... escolher um tema e esgotar esse tema, mas... Isso. É porque às vezes tem alguns temas que você não consegue esgotar num vídeo só, né? Isso aí. E você precisa fazer uma sequência. É o que eles falam, né? Uma sequência de postagens para até a mensagem ficar completa, né? Isso. Esse é o meu projeto inicial. Mas tem algum tema assim que você quer trabalhar mais, assim, catecismo, mariologia, algum tema dentro do catolicismo que vai ser o seu foco, ou você quer tratar de forma geral? Como é que vai ser isso? Então, a princípio eu quero voltar um pouco pro Rosário, né? Então é uma oração que eu tenho... devoção ao Santo Rosário, tá vendo? Exatamente. Agora eu dei valor. Porque assim, desde 2017, mais ou menos, meados de 2017, eu encontrei um livro, né, onde fala do surgimento do Rosário, ali escrito pelo Beato Alano da Rocha. Então aí eu pude perceber a riqueza do Rosário. Então, quando eu comecei a ler o livro, eu tenho dado mais atenção a essas orações, né, do Santo Rosário, a meditação do Rosário no modo antigo. Então hoje eu tenho o meu método de rezar é o método ali de São Luís. Então eu quero passar para as pessoas. Isso é bom. A Michele também reza o método de São Luís, né? Até porque esse é um método que tá ali no nosso aplicativo da nossa comunidade. Então ela sempre reza ali. Eu até falo que a Michele, ela coloca, e quem gravou o áudio foi eu, né? É minha voz ali. O dia que eu não rezo de verdade, eu tô rezando o áudio com ela lá. Não sei se vai contar. Eu acho que não conta não, mas fazer o quê, né? Mas assim, eu vejo que quando eu aprendi a rezar o Rosário, rezava, mas eu via que não tinha aquela profundidade, eu não tinha aquela concentração toda, né? Mas quando eu aprendi a rezar pelo método de São Luís, eu vi que a concentração aumentou. Eu consigo desligar um pouco antes daquilo que é externo e preparar para a meditação do Rosário, sabe? Então eu vejo que tem colhido muito fruto ali. E certa vez eu lembro que uma pessoa falou assim: pra que você reza tanto se você não muda a sua vida? Você é sempre a mesma coisa. Então, um dia partilhando com um padre amigo meu, ele falou que a oração do Rosário, ela não tem que ser só externa, mas tem que ser mais na alma. Então, que bonito isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a devoção católica ela tem que ser externa. É o sentimentalismo. Então... Até porque os sacramentos são visíveis, né? A gente também não pode tirar essa graça de uma igreja que tem os seus sinais visíveis, né? Que o sacramento é uma graça, é um sinal visível de uma graça invisível. Mas eu entendi o que você quis dizer, que às vezes a gente fica só no externo demais, né? Exatamente. Então, assim, e a pessoa ainda questiona. Mas vocês católicos, se você recebe uma pergunta e você responde, às vezes fala que a gente é... um católico igual esse aí, Deus me livre. Pra que uma ignorância dessa? Que adianta ir na igreja? Aí ele fala assim: Jesus chamou pra ser sal do mundo, luz do mundo. Então eu falo assim: mas eu sou sal. Pena que pra você eu sou um sal grosso, né? Então não tem jeito. Então assim, a gente não tem que deixar de ser quem somos. Essa foi boa. Essa é só veio, sal grosso. Porque assim, o que eu aprendi, João, não tem como a gente deixar de ser quem somos para imitar outra pessoa. Então hoje o meu Instagram que eu quero trabalhar é nesse viés de não copiar ninguém, entendeu? De ser você, né? De ser realmente quem eu sou, sabe? Porque assim, hoje tem muito papagaio de pirata, né? Todo mundo copiando todo mundo, falando o que todo mundo tá falando. Então isso aí, for para poder ser mais um, eu acho que não compensa. Então tem que ser algo novo. Ter a sua autenticidade, né? Ter a sua forma. Ter o sentimento aqui. É o Danilo falando. É o diácono falando.
né? Ter o seu jargão, ter a sua forma. Isso é autenticidade, né? Porque senão a gente fica só copiando. Tem muita gente copiando aí, né? Isso aí de fato a gente vê na cara. Então quando eu vejo um conteúdo original, por exemplo, no seu canal, eu vejo um vídeo que você produziu, e eu vejo num outro canal que a pessoa copiou aquilo que você falou, já não tem o mesmo Isso é peso. muito bom. Sabe por quê, ô Danilo? Porque assim, tô até usando muito esse recurso aqui, mas é interessante. Porque quanto mais original, né, for o canal ali, ou um canal no YouTube, né, ou uma conta ali no Instagram, como já falamos, nós vamos alcançar de forma genuína mais pessoas. Porque, por exemplo, se eu e o Danilo fazemos a mesma coisa, nós vamos ali ficar dividindo até talvez um mesmo público. Exatamente. Agora, se o Danilo faz algo diferente, tem um público diferente, ele pode alcançar as pessoas que eu não consigo alcançar. Entende isso? Sim, entendo. Então é por isso que é importante nós sermos quem realmente somos, viver a nossa essência. Então não deixar de viver aquilo que eu sou, por mais que às vezes a gente fale assim, eu não tenho capacidade para isso. Mas talvez você está sendo limitado porque você quer ser aquilo que a outra pessoa é, sabe? Então deixando de existir realmente para poder tentar fazer com que a outra pessoa exista em você. E de fato isso não vai acontecer. Onde vem as frustrações, a gente não consegue viver quem eu sou e eu não consigo viver aquilo que você é na minha vida. Então a gente fica nesse conflito, nessa frustração. Então por isso que é bom a gente voltar um pouco, entender quem somos de fato, para poder a gente... E adicionar isso na evangelização, né? Porque hoje em dia a gente, igual volta a repetir, papagaio de pirata tem muito. Então se você não buscar conhecer quem é você de fato, você não chega a lugar nenhum, sabe? Pode até alavancar, mas... Até uma tendência da internet, né? Mostrar a facilidade que as pessoas têm de mostrar algo que elas não são. Exatamente. Porque você tá ali atrás da telinha do celular, dá pra você fingir muita coisa. Mas eu entendi a sua preocupação de fazer uma evangelização autêntica, de mostrar quem você é. Isso. Então, dentro das minhas limitações, dentro daquilo que eu consigo, entendeu? Não buscar ultrapassar os limites no qual eu sou capaz de alcançar. Então, esperar que a cada dia que passa, alcançar um pouco mais, um grau a mais na minha pessoa, sabe? Na evangelização. Então isso é o que eu procuro. Não é começar uma evangelização e ali parar, ficar stand-by só naquilo, né? Então é buscar crescer cada vez mais. E o intuito de evangelizar na internet é que eu fazendo isso, eu vou ter então sede de conhecimento, buscar trazer aquilo pro público, aquilo que eu já estava querendo. Então eu vejo que é uma motivação também para poder eu buscar. Eu lembro que em 2015 ali foi onde eu comecei a estudar o catecismo. Lembro muita coisa, aprendi muita coisa sobre a igreja mesmo, fora da catequese. Então eu lembro assim que a catequese era muito rasa. Eu queria muito mais. A catequese ainda, essa é a grande verdade, em muitas paróquias, né? A gente não pode também generalizar, né? É muito falha, né? Porque a gente vê uma catequese infelizmente rasa. E como você disse, muitas pessoas hoje aprendem muito mais na internet, já que a gente está falando da internet, do que nas aulas de catequese. Não deveria ser assim. Mas hoje a gente tem a facilidade de poder acessar o site de algum grande catequista, por exemplo, Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo, professor Eduardo Faria, tantos que estão fazendo aí esse trabalho de catequese profunda. Claro, aqui é um alerta para as paróquias. É necessário que as paróquias voltem a olhar com carinho para essa questão da catequese. Porque esse não é um olhar deturpado da mãe igreja, porque a igreja incentiva as paróquias. Talvez seja algo necessário aí para muitas paróquias retomarem, né? Isso aqui a gente tem que ter até zelo para falar, senão o pessoal vai falar assim, ao invés de ajudar, tá atrapalhando, falando mal da igreja aí. Então... Mas não é a verdade? A catequese hoje muitas vezes está de forma muito trivial. E as pessoas estão mergulhando muito mais na internet, alcançando um conteúdo mais denso na internet do que na catequese. E deveria ser o contrário, né? Exatamente. 2014 foi onde eu realmente fiz a primeira Eucaristia ali, a catequese e a crisma junto. Então eu via que era muito raso. Eu permaneci mesmo porque eu estava precisando, eu queria aquilo. Mas o que eu conhecia, o que eu busquei entender foi depois da catequese.
entendeu? Então, quando eu fiz, 2014, ficou muito no sentimentalismo. Então, naquela questão de uma espiritualidade de voltar pro choro, pro emocional, entendeu? Então, conteúdo formativo, né? Entender quem é Jesus, o sentido da Eucaristia. Então, naquela época eu não tinha. Então, eu aprendi depois. Então, hoje o meu canal é para isso. Não só alcançar os jovens na idade mais baixa, né? Vamos colocar aí, mas também um público em geral, que realmente tem ali a vontade de aprender. Então eu vejo assim, que muitas pessoas, por exemplo, hoje em dia, que termina a crisma, faz aquela confirmação do batismo e tudo, mas aí 2 anos depois vai para a igreja protestante ou uma outra denominação, entendeu? Eu conheço pessoas que realmente eu acompanhei no processo dela de entrar na igreja, participar de tudo, fazer, e aí ela já ir para um terreiro, né? Então aquilo me machucou muito meu coração. Então eu vejo porque a falta de... E aqui é interessante até se citar, a gente não está falando mal das outras religiões, Não. A gente está falando mal da inconstância daquele que se dizia católico. Ele se dizia católico, mas não vivia a profundidade da fé. Porque se vivesse a profundidade da fé, não abandonaria. É que não é intitular uma ou outra, eu entendi o que você quis dizer. Mas mostra a inconstância de muitos que não querem essa perseverança. De entender que a perseverança parte de um conhecimento da fé. Se você buscar conhecer a sua fé, você não vai abandonar ela. Isso aí é. Então hoje eu vejo que, para mim, eu não vejo possibilidade nenhuma de poder sair da igreja. Então, porque eu aprendi. Então, tem um ditado: a gente não consegue amar aquilo que não conhece. Isso então, aí é Santo Agostinho, né? É isso aí. Então, a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece, né? A gente não conhece aquilo que não ama. Então, é interessante, eu tenho buscado isso, entendeu? Dentro do... É algo que está totalmente ligado, né? O amor, ele vai aumentar aqui, ó, devido à sua busca no conhecimento da fé, né? Exatamente. Tem que conhecer a fé, né? Conhecer aqui. E aí nós vamos ter essa frase em Santo Agostinho: ninguém ama aquilo que não conhece. E vice-versa. Quanto mais você vai conhecendo, mais você vai amando. Então, tem que estudar, tem que ler livros, tem que buscar formação para que esse amor aqui te leve ao conhecimento, né? E quando fala de ler livros, eu recebi um conselho uma vez de ler livro aí a partir de uns 100 anos de idade, já escrito, onde realmente o conteúdo, não desmerecendo os novos livros, que tem muitos catequistas e sacerdotes também que realmente tem uns conteúdos bem profundos, mas... bem densos, né? Bem densos. Dizer assim. Então eu tenho um livro que eu comprei do Monsenhor, eu acho que... é Igreja o nome o título do livro é Igreja. Então é um Monsenhor. Esse aí eu não conheço, não. É um livro muito... é um Monsenhor, né? É Thomas Stott, não sei o nome dele. Depois eu vou dar um jeito de lembrar o nome dele. É um livro onde realmente eu tomei gosto, né? Eu já tinha lido o Catecismo, mas esse livro ele abriu um pouco mais sobre o que é a igreja, né? A verdadeira igreja de Cristo. Então, ele é um livro que realmente é fascinante, né? Então, o livro tem mais de uns 120 anos, eu acho. Eu acho que tem isso. Então, assim, é um livro que foi reeditado. Então, é um conteúdo fácil, uma linguagem fácil de você chegar e ler e absorver. Então, assim, eu comecei a tomar o gosto. Então, eu queria só ler catecismo. É o famoso ditado: panela velha, né? Que faz comida boa. É bom ler coisas antigas, né? Então, e tem um outro livro, por exemplo, que eu peguei lá, chama Espiritualidade também, que eu encontrei um livro muito antigo, e ele vai mostrando realmente o que somos, né? A questão da diferença entre nós e Jesus, por exemplo, a questão da humildade. Sabe? Quando a gente fala, eu sou humilde, quem foi verdadeiramente humilde foi Jesus. E nós somos humildes por parte de interesse, né? Jesus foi humilde por entrega, mas o tal do ser humano só é humilde quando parte ali do seu interesse, né? Então, tá vendo, minha gente? Aqui é cultura. Ele falou bonito agora, viu? Então, Danilo, assim, é o nosso primeiro encontro aqui.
né? Você agora, oficialmente, nós vamos sempre gravar aqui alguns temas. Hoje foi um tema interessante. Estamos aí, então, ansiosos para você começar, então, esse projeto. Não demora não, nós já vamos divulgar aqui, ó, já vai sair a divulgação nesse vídeo aqui das suas redes sociais, na descrição do vídeo, tá, minha gente? Então, você que quer acompanhar o Danilo, tá na descrição do vídeo, o canal, o link para o Instagram dele. Eu queria que você desse agora, então, uma mensagem final sobre isso, incentivando talvez alguém que vai assistir esse vídeo aqui a evangelizar como você, a criar logo um perfil aí, já que tem muita coisa ruim na internet, que essas pessoas possam criar agora também boas coisas, bons conteúdos falando da igreja, falando da vida dos santos, falando da Eucaristia, falando de Nossa Senhora. Então, nessa câmera aqui, que você já sabe que é a sua, que você dê essa mensagem aí para nós. Bom, a mensagem que eu tenho para dar é que seja perseverante naquilo que você vai começar, sabe? Por mais que às vezes não tenha sentido, parece que nada flui, mas é dedicar, esperar que o retorno vem. E muito mais do que o retorno é o alcance que você vai ter com outras pessoas, de alcançar, levar um ensinamento ali, conquistar o coração dessas pessoas. Talvez tenha alguém precisando somente de uma palavra, um sorriso seu. Então, já que a gente não consegue abraçar fisicamente, mas pelo menos abraçar com as palavras ali de amor, de gratidão. Então, que você possa ser essa pessoa. Comece o seu projeto também. Acredite que você pode ir muito além, sabe? Então, é isso. É abraçar as outras pessoas através das redes sociais. Abraçar as pessoas por meio das redes sociais. Então, esse é o nosso incentivo a você que está acompanhando o Roma Locuta, né? Crie a sua conta, né? Aí no YouTube, um canal, por que não falar de canal? Lá no X, para você poder, você que tem facilidade com textos, ou por que não falar do Instagram, né? Que é o famoso IG aqui, ó. E tudo isso aqui para o bem das almas, né? Nós vamos evangelizar utilizando as redes sociais. A gente não citou um aqui que tá em alta, né? Que é o tal do TikTok, né? Tem esse trem aí, que era conhecido como o lugar lá das dancinhas, né? Esse negócio de dancinha não é com você não, né, Danilo? Não, Deus me livre. É questão de dança aí, não vai não, né? A coluna aguenta. Queria te agradecer, então, por esse nosso primeiro bate-papo. Foi muito bom. Tenho certeza que nós vamos alcançar algumas pessoas aí, né? E já vamos agendar a próxima gravação, o próximo tema, não é isso? Vamos sim. Então aí, vamos mexer o doce nesse projeto aí, que parar o tacho queima. Viram, né? Vocês viram o jeito dele matuto. Os vídeos dele é tudo nesse linguajar aí. Leva essa pegada, né? Então não tem jeito. Fugir muito, não. Oh, e é verdade que os baianos é quase parando ou é zoeiro isso aí? E como é que é? Fala a verdade, hein? Rapaz, lá, muitos é na rede mesmo, parado, não tem jeito. Mas tem muitos que dá corrida. Mas aqui também. no Roma Locuta, não, nós vamos ter muito trabalho, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado, hein? Tamo junto, hein? Tamo junto. Novo co-host aí do Roma Locuta, seja bem-vindo. Obrigado. Né? Nós vamos, de vez em quando, entrevistar uns caboclos aqui, nós vamos te trazer pra você colocar eles na linha. Então tá bom. Quero agradecer então você que acompanhou esse episódio aqui. Podemos dizer assim, de apresentação do nosso co-host Danilo Santos. E na descrição desse vídeo você pode acompanhar, sobretudo, o Instagram dele lá, para acompanhar os vídeos, né, de evangelização que ele prometeu fazer, hein? Vamos nessa, tem que fazer. Agora tem que ser ousado mesmo. Senão já sabe, pega ele, Nossa Senhora. Queremos então agradecer aí a sua audiência, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu desconfigurei o trem ali, mas não tem problema não. Como eu vou editar o vídeo, vou ter que cortar não mesmo. Importa. Vai fazer igual a parte, corta. Não funcionou não, eu apertei aqui. Ei, bateria.